Olá, estamos aqui para dar continuidade à nossa aventura com a física. E para a gente já chegar chegando, como de costume, vamos para o tema da nossa aventura de hoje, que vai ser a energia. De uma maneira geral, a palavra energia é muito difícil de definir. Então, eu não vou fazer uma definição do que é energia com poucas palavras, porque qualquer tentativa de simplificar ou de tentar enxugar o conceito de energia vai tornar a explicação incompleta e, portanto, sem grande relevância. Então, para a gente chegar chegando, vamos começar a falar sobre a nossa principal fonte de energia, que é o Sol. O Sol é a estrela que está lá no centro do sistema solar e, por isso, é ela que fornece energia para a gente. Como que funciona isso? Lá no início da formação do nosso sistema solar, tudo era uma grande nuvem de poeira e gás. Tudo era uma grande nuvem, deixa eu arrumar aqui. Tudo era uma grande nuvem de poeira e gás. E essas muitas partículas de poeira e gás estiveram durante um longo período de tempo, ele está me boicotando, durante um longo período de tempo ali, apenas sob a ação da gravidade que atua sobre essas partículas. Então a gravidade pequenininha, porque são partículas pequenas, a gravidade depende da massa, né? E aí as coisas mais leves sofrem muito pouco, sofrem e fazem muito pouca gravidade. Mas aí com o passar dos séculos, milênios, milhões, bilhões de anos, isso aqui é um processo extremamente lento para os padrões que a gente tem de tempo de um ser vivo de hoje. Então, durante esse longuíssimo período de tempo, quando ainda não havia sistema solar, essas partículas, devido à gravidade, foram se juntando, né? Então, se existem partículas espalhadas no universo e elas estão em grupos de tamanhos desiguais, de tamanhos diferentes, então é de se acreditar que grupos com mais partículas devam ter mais força gravitacional, querendo juntar essas partículas. Essa força gravitacional, ela fazia se atrair igual dois ímãs, né? Sabe, um ímã grudando no outro, mesma coisa. Igual quando você passa a caneta no cabelo e depois chega perto do papelzinho e o papelzinho gruda na caneta. Não sei se você já viu isso. Né? Então, do ímã é a força elétrica, é a força magnética. Essa do papelzinho, força elétrica, por causa da eletricidade estática que você botou aí quando esfregou a caneta no cabelo. E aqui eu estou falando da gravidade, que é a força que existe só porque as coisas têm massa. Então, tipo, você tem massa e por isso, quando você está aqui na superfície da Terra, a Terra consegue puxar você para baixo por meio da gravidade. Então, a gravidade é uma força que atua nas coisas que têm massa, beleza? Então, tem massa, tudo que é feito de átomos tem massa, beleza? Então, essa grande nuvem de poeira provocou ali a atração, né, de algumas quantidades mais próximas. E aí imagine isso aí solto no espaço e se atraindo. E vai se atraindo, de vez em quando as partículas vão se chocando. E aí essas partículas vão se chocando, às vezes fica grudada, às vezes elas vêm com mais força e começam, bom, elas estão se chocando e fica grudada, então agora eu tenho uma partícula maior, mais pesada. Essa partícula maior, mais pesada, se a gravidade depende da massa, uma partícula maior, mais pesada, tem mais massa. E por ter mais massa, ela vai atraindo outras para vir e se chocar nela. E vai acontecendo isso. Eu estou falando de um processo, imagina uma nuvem, uau, gigantesca, gigantesca. Eu estou falando de milhões de quilômetros, né, com partículas espalhadas. E aí essas partículas vão se chocando, e essa coisa vai acontecendo cada vez mais intensamente ao longo de milhões, bilhões de anos às vezes. E aí acontecendo tudo isso, há um momento em que o choque entre essas partículas é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que começa a ter a fusão nuclear dessas partículas. De tão forte que é o choque. Porque eles vão se tornando choques cada vez mais intensos, que a partícula se choca, se afasta e vem, e vai ganhando velocidade. E vai acontecendo isso. Então imagina tudo isso acontecendo ao longo de milhões, talvez bilhões de anos, e aí
um grupinho de partículas já está ali, forma meio que uma roda mesmo, sabe? Uma roda, como se fosse um halo, né? Porque coisa se movendo em lugar sem atrito, ou vai sair em linha reta, ou vai ficar aqui andando em círculos. É isso, não tem outra maneira, né, de se mover num lugar onde você não tem onde se apoiar, né? Que eu estou falando do espaço livre, né? E aí, beleza, lá no meio do sistema solar, isso aqui é como se eu estivesse vendo esse disco, essa roda aí, de cima. Né? Várias partículas foram convergindo para uma região aqui no meinho. E aqui, nesse meinho, onde tudo foi se contraindo, se juntando, se juntando, se juntando, as partículas foram se unindo, formando uma bola cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez com mais energia, até que isso aqui começou a ter fusão nuclear em massa de todas as partículas que vinham. Muita fusão nuclear, muita fusão nuclear. E aí, quanto mais elas se aglomeravam, mais fusão nuclear e mais fusão nuclear. Parabéns, isso é uma estrela. Beleza? É isso que aconteceu. É lógico que aqui ao redor existiam outros grupos com partículas que não foram engolidas pelo meio desse ralo. Esse grupo de partículas que não foram engolidas são as partículas maiores, as partículas que têm átomos maiores, átomos mais pesados. Né? Aqui, basicamente, no Sol, a gente tem hidrogênio virando hélio depois da fusão nuclear. Por isso o Sol Hélium, né? Por isso daí vem o nome dele. Né? Então, é justamente porque ele forma. Na verdade, o nome do elemento químico hélium vem do Sol, né? Por causa disso. Agora, os átomos maiores, mais pesados, tipo oxigênio, nitrogênio, ferro, principalmente, que é muito pesado, eles foram formando grupinhos aqui ao redor. E aí, esses grupinhos deram origem aqui perto do Sol a outros, né, outras espirais como essa, que foram formando, né, regiões em que havia uma grandíssima concentração disso. E essas partículas eram tão rápidas, mas tão rápidas, que elas não se chocavam com o Sol. Isso deu origem ao que nós chamamos de planetas rochosos. Os primeiros planetas aqui mais próximos do Sol que se formaram, bom, eles tinham que ser bem pesados e ter uma velocidade bem boa. Eu estou começando a ficar com raiva desse negócio de slide. E eles tinham que ter uma velocidade bem boa e bem rápida para não ser engolidos pelo Sol, porque os que não eram rápidos o suficiente foram engolidos e caíram lá no meio da bolha do Sol e acabaram, né, fazendo parte aí, servindo de alimento, entre aspas, para essa reação de fusão nuclear que estava acontecendo dentro do Sol. Então isso aqui é muito importante. Né? A gente tem no Sol fusão nuclear, né? Isso acontecendo em massa. E a gente tem nos planetas rochosos aqui ao redor, a gente tem uma grande concentração de átomos, principalmente átomos de ferro. Né? Então, muito ferro. Os choques dessas partículas de ferro ocorreu, né, numa situação de temperatura muito elevada. Então, isso aqui é ferro em alta temperatura. Né? Ferro em alta temperatura não está nem no estado sólido, né? Tá? Mas é no estado líquido mesmo. Esse ferro em alta temperatura dá origem ao que a gente tem dentro dos planetas rochosos. A gente acredita que dentro deles, e a gente tem muitas razões para acreditar nisso, né? Dentro do planeta Terra, dentro de Mercúrio, dentro de Vênus, dentro de Marte, a gente acredita que lá dentro tem ferro derretido. O campo magnético terrestre garante isso, né? A massa, a densidade, a dinâmica gravitacional. Nós temos muitas coisas para acreditar que isso de fato acontece. Isso não é o tema da nossa aula de hoje. E aí, depois de um tempo, uma parte da casquinha de fora, né, desse bolão de ferro derretido, uma placa, né, uma casca, foi se formando como se ele fosse realmente ali congelando, entre aspas. Né? O ferro derretido vai solidificando. Né, e fez uma casquinha. Né? Essa casquinha é a crosta dos planetas, né, que a gente chama na Terra de crosta terrestre. Ela é mais fria, naturalmente, porque está em contato com a área externa aí do universo, né, a parte externa, onde a gente não tem outros átomos, é um grande vazio, então o calor acaba se perdendo bastante. E aí, nessa casquinha que a gente tem aí do lado de fora solidificado, ficou aí a superfície da Terra.
né? A gente fala que é uma casquinha fininha, mas tipo, o ser humano nunca conseguiu cavar o suficiente para poder saber o que tem lá dentro, né? O ser humano cavou alguns quilômetros e poucos quilômetros, né? Isso aí eu estou falando de coisas com muitos, muitos quilômetros. Então a gente fez o maior poço mais profundo já cavado pelo ser humano. É tipo um pequeno arranhãozinho nessa superfície da Terra aí. Beleza? E o nosso planeta tem ainda ao redor, né, várias partículas gasosas que estão aqui ao redor do planeta Terra, também formando uma casquinha bem baixinha, né, que é a nossa atmosfera, né, e é uma casquinha, né, uma películazinha gasosa bem fininha que tem aqui. Né? Mercúrio não tem, porque essas explosões nucleares, né, de fusão nuclear que acontecem no Sol, liberam muitas partículas. Essas partículas tem até um nome que a gente chama vento solar, né? Então, na verdade, são átomos sendo jogados com altíssima energia. Então, sei lá, Mercúrio, que está bem pertinho do Sol, se um dia Mercúrio teve alguma atmosfera, com certeza o Sol varreu essa atmosfera para fora. Eu estou começando a ficar com raiva desses slides saindo sozinhos, sendo que eu não estou fazendo nada. Olha só, tá vendo? É só para realmente causar tumulto aí. Vai. Vaca, tá vendo? É isso. Tô com raiva. E aí, esse vento solar, ele não consegue atingir o nosso planeta, porque ao redor do nosso planeta tem uma carapaça invisível, que é o campo magnético terrestre. Aquele mesmo campo que faz as bússolas apontarem para o norte, ele protege a Terra dessas partículas que o Sol emite o tempo todo, né? E, cara, é impressionante. As partículas meio que desviam do planeta Terra mesmo. E as que caem, elas são direcionadas para cair no Polo Sul e no Polo Norte, né? Mas muitas são desviadas, né, por conta da ação. É porque essas partículas são eletricamente carregadas e aí o campo magnético consegue fazer elas desviarem. Né? Ele tem essa propriedade. Né? E por que a Terra tem campo magnético? Também não sabemos. Mas sabemos que o ferro, em alta temperatura, rodando, provoca o aparecimento de campos magnéticos. Olha que legal. Então, possivelmente, esse ferro rodando em alta velocidade que tem dentro da Terra, porque a Terra está girando. A Terra está girando, e está girando, e está girando, então o ferro que está dentro da Terra está girando junto. É como se você pegasse um balde e começasse a rodar esse balde. Né? Então, a Terra tem esse escudo, que é o campo magnético, e por isso a atmosfera terrestre ela fica firmona aqui, né? Tem bastante coisa na atmosfera terrestre. A gente acredita que Marte não tenha mais o campo magnético e por isso a atmosfera de Marte, grande parte dela, acabou se perdendo, ficando para trás ali mais o gás carbônico e tal. Não temos certeza dessa história ainda, né? Mas é uma hipótese que a gente tem. Mas aqui no nosso planeta, a nossa primeira atmosfera, ela não era cheia de oxigênio do jeito que a gente conhece hoje. Né? Esse oxigênio surgiu devido às transformações que aconteceram na superfície terrestre. Foram transformações. Aqui eu não vou dar muito spoiler. Vou dar só um pouquinho de spoiler. Essas transformações vieram por conta dos seres vivos. E vamos falar deles mais para frente um pouquinho, beleza? Então, continuando aqui o raciocínio, né? Mercúrio deve ter tido a atmosfera varrida pelas partículas do Sol. Os Vênus não. Vênus tem a atmosfera de Vênus está lá, firme e forte. E a atmosfera de Vênus ela tem uma composição bem interessante, que é de uma quantidade muito, muito grande de gás carbônico. Então a gente acredita aí que se os seres vivos não tivessem surgido aqui no planeta Terra, que a nossa atmosfera também teria essa característica de gás carbônico. E guarda essa informação, que é lá na frente, vai ser na próxima aula, na verdade. Mas lá na frente, seguindo a sequência desse conteúdo, a gente vai voltar a falar disso. Então, essa grande quantidade de gases forma uma espécie, como se fosse uma parede de vidro transparente, que a luz do sol consegue esquentar lá dentro, né? Tipo um carro com vidro fechado, que o sol consegue esquentar os bancos, as coisas que estão lá dentro, mas o calor não sai porque o vidro da janela fechada não deixa o calor sair, né? O calor fica preso lá dentro. Então nós temos aqui no nosso planeta o Sol mandando radiação todo dia, 24 horas por dia, né? Às vezes de um lado da Terra, às vezes do outro, mas o Sol fica mandando radiação 24 horas por dia.
E devido ao efeito estufa que a gente tem com a atmosfera terrestre, esse calor fica confinado aqui dentro. Então, de noite, a gente não congela completamente, né? Esfria, claro, porque está do lado frio, mas logo a Terra termina a volta e passa a ficar com a face virada para o Sol de novo. Essa face que está iluminada para o Sol vai ser dia e aí vai ter um aquecimento ali. Então é como se a Terra tivesse num grande, sabe aquela televisão de cachorro que você põe o franguinho e o frango fica lá rodando? É como se a Terra fosse isso, né? E aí ele fica lá rodando, né? Todos os dias esquentando aí devido à presença do Sol. A parte que está virada para o Sol esquenta, a que está de costa vai esfriando. E isso vai acontecendo dia após dia. Então, o nosso Sol, ele é realmente uma entidade que já foi até uma divindade para os seres humanos. Né? O próprio nome Sol, em muitos idiomas, está relacionado a Deus, de fato. Né? Então, porque realmente sem o Sol, a gente não consegue ter essa grande, né, essa grandiosidade da vida. Por quê? Porque o Sol ele fica o tempo inteiro mandando energia para o planeta Terra. E a Terra perde energia para o espaço sideral. Né? Uma parte da energia acaba irradiando para o espaço também. Né? Então, se o Sol não ficar repondo essa energia, a Terra pode esfriar ao longo do tempo, porque nós não temos muitas opções, né, para manter esse aquecimento do planeta Terra. A gente, então, aqui no planeta Terra, depende muito do Sol por conta disso, porque é o Sol que faz, né, que a nossa temperatura não fique decaindo, decaindo, decaindo ao longo do tempo, de forma que nós, seres vivos, precisamos de uma manutenção de temperatura. Não pode ser também muito alta, igual Vênus, né, que é 400 e tantos graus, sei lá, a temperatura super alta que tem lá em Vênus, porque lá teve um problema que Vênus tem muito vulcão, e parece que um dia os vulcões decidiu entrar em erupção tudo ao mesmo tempo, blá, e aí formou uma mega camada de CO2 e o calor não conseguiu sair para o espaço num tempo razoável. Né? Então, Vênus é tipo um fornão cabuloso. Né? Então, Vênus acaba sendo muito quente por causa do efeito estufa muito pronunciado. Né? E olha que interessante, Marte, que também é um planeta rochoso, como ele tem a atmosfera muito ralinha, muito rarefeita, não tem esse tantão de efeito estufa. Então Marte é bem mais frio que a Terra, mais frio que Vênus também, né? Tem lugares em Marte que a temperatura é realmente muito, muito fria. Né? Então seria inviável até da gente tentar fazer uma visita num lugar desse aí, porque até os equipamentos que os seres humanos têm à disposição para manutenção da vida seriam hoje fracos, né, para poder manter isso. Então, basicamente, a gente consegue ver que o Sol surgiu de grandes reações de fusão nuclear que estão acontecendo o tempo inteiro. Um dia elas vão acabar? Um dia vão, daqui a vários bilhões de anos. Fique tranquilo, nem mesmo a espécie humana existirá quando isso acontecer, porque a espécie humana vai mudar, como tudo muda, né, no nosso planeta, como está mudando constantemente desde que o planeta surgiu. Né? Então, quando o Sol acabar, realmente não vai ter negócio de ser humano. Até porque antes do Sol realmente acabar, ele vai crescer, 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 crescer e provavelmente ele deve engolir aí os primeiros planetas mais próximos aqui, né? Deve engolir até Marte, né? Provavelmente. E o Sol é um trambolhão bem grande, então provavelmente a gente vai ser tipo uma pedrinha que foi jogada ali e fez pss, né? Ali no Sol, mais ou menos isso. Mas em algum momento vai acabar esse hidrogênio que está virando hélio no Sol. Agora, o hidrogênio que estava daquela nuvem de poeira e gás lá que a gente falou no começo, uma hora ele vai começar a acabar e aí o hélio vai começar a sofrer fusão ali também, vai formar uns elementos maiores e tudo mais, mas vai chegar uma hora aí que o nosso Sol vai colapsar e isso aqui já não vai ter mais, né, tanta relevância. Então, tipo assim, o que eu quero te dizer é que seja lá o que for a energia, ela é um negócio que tem fim. Energia não surge. Né? Em primeira linha, a gente tem que toda a energia que a gente tem disponível aqui da Terra veio daqueles processos que foram processos da formação do sistema solar. E de onde veio a energia dos processos de formação do sistema solar? Né? Dos grandes sistemas solares que existem aí pelo universo, bilhões, trilhões, 4 trilhões, bilhões de bilhões, muitas quantidades absurdas que a gente tem aí, porque o nosso universo é praticamente infinito para a nossa compreensão. Então,
O que a gente tinha nesse grande universo, nessa grande situação que a gente tem aí? A gente imagina que essa energia toda veio do Big Bang. Então a gente acredita que é de lá que veio essa energia toda e ela está aí se espalhando, né? E que o universo, com o passar do tempo, está esfriando realmente, né? E a temperatura média dele deve diminuir, esfriar, 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 e aí deve ter uma grande morte térmica do universo. É isso que a gente pensa, né? Justamente porque vai chegar uma hora que essa energia toda vai virar calor, o calor vai se espalhar, e aí? E aí não vai dar para fazer mais nada, né? Porque toda a energia, né, vai ter se espalhado. A gente não sabe se é esse o ciclo natural do universo, né? Nem saberemos, né? Porque ninguém vai viver o suficiente para ver isso. Essa é a magia da ciência. Você estudar uma coisa que você sabe que não vai ter resposta. E você procurar respostas para tentar chegar mais perto possível dessa verdade, assim mesmo, dia após dia, semana, mês, século após século, gerações após gerações. Né? Centenas, milhares de anos atrás, os seres humanos já olhavam para o céu e tentavam responder essas perguntas, e é graças ao que eles construíram que nós estamos aqui tendo esse papo de tão alto nível. E provavelmente isso que a nossa geração está construindo agora, daqui 100, 200, 500, 2 mil anos, 300 mil anos, sei lá, não sei quanto tempo a humanidade vai demorar para se destruir, daqui milhares de anos, tudo isso que a gente construiu vai virar assunto para o papo daquelas gerações chegar cada vez mais perto dessa verdade, mesmo a nossa espécie sabendo que nós não vamos chegar à resposta e nem viver para isso. Olha que sensacional. Então, os seres humanos, né, precisam da energia que vem do Sol. Então, nós usamos as fontes que tem aqui no planeta Terra à nossa disposição. Né? Então, numa primeira leitura, até uma leitura até ingênua, né, eu posso falar que uma das fontes de energia que a gente tem, diretamente vinda do Sol, é a energia solar. Né? A energia solar ela é capaz de prover a sobrevivência das plantas. Né? A gente vai ter lá na frente um momento da nossa aula voltado especialmente para explicar esse mecanismo. Nós temos placas solares que a energia solar vem, incide sobre a placa e vira eletricidade, depois muito legal, e carrega a bateria, muito maneiro. A gente usa a energia solar diretamente como calor mesmo, tipo, a gente tem uma substância muito especial que é a água. Né? E a água, ela é essencial para a vida, né? É essencial realmente. Então, quando a água absorve a energia do sol, ela tem muito trabalho para perder essa energia, né? Uma vez que as moléculas de água se agitam com a energia que incide sobre elas, ela demora muito para perder isso. Né? É diferente de um pedaço de metal, por exemplo. Sei lá, pega uma folhinha de papel alumínio, bota no sol, rapidão ela fica quente. Quente assim, tipo de quase você queimar a tua mão. Sacou? Mas se você pega ela com cuidado e sopra, rapidinho ela esfria. Né? Os metais eles têm essa coisa de perder rapidamente o calor. Né? E a água não. A água leva muito tempo para esquentar, muito tempo para esfriar. A gente fala que a água tem uma inércia térmica. Né? Então a energia solar ela pode ser usada diretamente para esquentar a água e a gente consegue se valer disso para várias coisas. A gente usa para sistemas hidráulicos, a gente usa essa água aí para sair uma água quentinha, menos fria, né? No chuveiro, numa torneira, para ficar menos fria a água de uma piscina, a gente usa energia solar. Então, cara, tipo, energia solar é sol, velho, não tem o que falar. Energia solar vem do sol, é isso, bem diretamente, né? E temos uma outra coisa que indiretamente acaba sendo também vinda do sol, que é energia eólica. Aí você vai falar, não, peraí, pô, energia eólica é de vento. Vento não tem nada a ver com sol. Claro que tem. O sol, na hora que ele esquenta o nosso planeta, né, ele aquece a atmosfera do lado que está sendo aquecido. Né? Então, esse lado que está sendo aquecido, se o ar esquenta, ele expande. E essa expansão vai ter que empurrar as outras camadas de ar da atmosfera, né, para algum lugar. E aí, o que é isso? É vento, né? Essas são as grandes correntes de vento que a gente tem. Então, basicamente, ventos são fenômenos térmicos, fenômenos de dilatação e contração devido às mudanças de temperatura que a gente tem. Tudo bem, tem muitas coisas que mudam a temperatura, muitas coisas que realmente influenciam, mas aí a energia solar, né, ela é responsável em primeira linha para os efeitos que dão origem a essas mudanças de temperatura.
é interessante ver isso, né? Que a energia eólica ela vem da ideia que está relacionada à pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Lembra que eu falei que Vênus tem uma atmosfera super densa, né? Cara, lá a pressão atmosférica é absurda. Nós seríamos esmagados lá pela atmosfera. Né? A gente está aqui sendo esmagado para não explodir, né? Pela atmosfera. Porque dentro de nós a gente está cheio de água. Essa água está no estado líquido. E se você tira a pressão atmosférica, essa água que a gente tem no nosso organismo não se mantém no estado líquido, ela vai para o estado de vapor. Então a gente está constantemente sendo espremido pela atmosfera para não explodir. Né? Só para você ter uma ideia da força, é como se fosse assim: se eu tirasse a atmosfera de fora do corpo humano, né, eu ia precisar, para manter o corpo humano sem explodir, fazer o que seria do tamanho de uma pessoa normal, né, seria uma pessoa qualquer, seria tipo assim, como se eu tivesse que apertar com um bloco de 1 tonelada para não deixar explodir. Então é como se a atmosfera fizesse uma força relativa ao peso de um objeto de 1 tonelada. 1 tonelada, 1.000 quilos, 1.000 quilogramas. Né? Então é isso. É isso que a atmosfera está fazendo para segurar a gente. Né? E aí a pressão da atmosfera, né, ela muda. Claro, o lugar mais quente acaba que a pressão atmosférica fica um pouco mais baixa, né? Lugar mais frio, a pressão atmosférica um pouco mais alta. Mas essas mudanças aí, elas são pontuais, elas são pequenininhas, né? E aí essas pequenas mudanças que formam aí os fenômenos atmosféricos que a gente está falando aqui, né? Que dá origem ao que a gente usa para produzir energia eólica, né? Porque a gente pega o vento, coloca lá um ventiladorzão grandão, né? Que na verdade é um grande catavento, né? O nome é esse mesmo, catavento. Ele vai pegar o vento, fazer alguma coisa com esse. E quando o vento bate ali naquela pá daquela hélice, ela é projetada para ter o ângulo exato ali para isso ocorrer com bom rendimento. Aí ela vai girando. Conforme ela vai girando, ela está presa num gerador elétrico, ele produz eletricidade e joga essa eletricidade lá no sistema elétrico para ser distribuído aí para os usuários, beleza? Muito parecido com o que acontece ali na usina hidrelétrica, beleza? Só que na hidrelétrica quem está empurrando é a água, quem está empurrando não é o vento, beleza? E a gente tem essa informação da pressão atmosférica, que está diretamente relacionada à densidade do ar atmosférico. O ar atmosférico ele tem uma densidade que é variável, né? Pequenas variações, né? Tem uma densidade que é variável. Então, o ar mais denso ele fica mais próximo da superfície, o ar menos denso acaba subindo. E esse sobe e desce provoca aí as correntes atmosféricas que a gente conhece. Beleza? Essa é a parte introdutória, parte 1, então, do nosso evento de hoje, para falar sobre esse capítulo aí de energia. Vamos, no nosso próximo vídeo, falar sobre os outros tópicos que estão aí para a gente dar continuidade. Beleza? Valeu, vamos nessa. Tem coisa pra caramba para falar aqui.